Das notícias do Esporte Clube do Recife, o Leão da Praça da Bandeira, com desfalque de última hora, o Esporte está pronto para pegar o Avaí hoje à noite. Lateral esquerdo Igor Cariús terá toda a sua situação contada agora pelo repórter Carlos Miguel. Comissão dentro do Conselho Deliberativo é formada para estudar mudanças no Estatuto e inclusão da SAF. Um grande abraço, muito boa tarde para ele. Carlos Miguel. Oi, Maílson, boa tarde para você, boa tarde também para quem acompanha aqui o nosso Transamérica Futebol Clube, TFC. Deixa eu só fazer uma correção, inclusive, e falar da situação do Cariús, como você bem disse. Eu falava aqui anteriormente a multa iria aumentar de 50 para 100 mil, mas não. Houve também uma redução. Reduziu o número de dias e reduziu a multa em dinheiro, que o Igor Cariús, que foi julgado e teve o recurso ontem, julgado no STJD em São Paulo. Foram mais de 6 horas de julgamento. E aí houve a redução da sentença imposta ao atleta de 540 dias para 360 dias. E a multa, que era de 50 mil, chegou a se comentar que poderia aumentar para 100 mil, mas não, caiu também para 40 mil. Foi a mudança do voto no fim do julgamento que foi realizado ontem, depois de mais de 6 horas. Por que esse julgamento demorou tanto? Porque não só foi o Igor Cariús, foram 13 atletas que estão sendo investigados nessa operação, penalidade máxima, que é do Ministério Público de Goiás. E por isso, uma audiência tão longa assim, com mais de 6 horas de duração. A acusação está citando, inclusive, que o lateral esquerdo, quando atuava pelo Cuiabá, não pelo Sport, na Série A do Brasileirão 2022, teria recebido 2 cartões amarelos e teria recebido, para receber esses cartões, 30 mil reais antes da partida. Os jogos foram contra o Atlético Mineiro e também contra o Ceará. Então, a defesa do Igor Cariús alega o seguinte, que ele foi absolvido na primeira instância e que o celular do atleta continua em poder da polícia. Então, ou seja, o Igor Cariús está à disposição, segundo a defesa, de esclarecer tudo à polícia que está investigando o caso, no caso a Polícia Civil. E aí, por isso, os desembargadores do STJD ontem decidiram diminuir a pena e não aumentar, como a gente tinha falado na manchete. Dito isso, vamos falar de campo e bola, né, Maílson? Porque hoje tem Leão em campo em um jogo importante para o Esporte Clube do Recife. 7 da noite no estádio da Ressacada. Oi? Duelo de leões hoje, né? É verdade, você disse bem, duelo de leões. Tem o leão da Ressacada, o leão catarinense e tem o leão da Praça da Bandeira, o Esporte Clube do Recife. O Esporte que ganhou um desfalque de última hora, o Ronaldo Henrique, ele está com a pubalgia, está fora do jogo. Ele nem chegou, inclusive, a viajar com a delegação. Ontem, Maílson, foi feito um trabalho em campo reduzido lá no estádio Orlando Scarpelli. Não foi coletivo. Então, tudo leva a crer que o técnico Anderson Moreira já tem o seu time definido para o jogo de hoje. E como a situação do Rafael Thierry não preocupava tanto, na nossa escalação aqui, ele vai para o jogo. Denis no gol, Rosales, Sabino, Thierry e Filipinho na esquerda. Sem o Ronaldo Henrique, a cabeça de área fica com Felipe e Fabinho. No meio-campo, na meia, Jorginho. E lá na frente, Peglow, Labandeira e Wagner Love. Pois é, o Esporte pronto, né? É claro que essas ausências que você já falou são jogadores importantes, mas no caso do Ronaldo, ele não vinha sendo titular. O Eduardo é um jogador que, aí sim eu considero um desfalque um pouco mais importante, porque ele, em plenas condições, é titular absoluto, Miguel. Pois é, né? Não tem o Eduardo que vinha sendo titular, mas vinha sofrendo com lesões, passou um tempo afastado, e aí quando voltou da lesão na coxa, fez 2 jogos, aliás, 1 jogo e meio, né? 1 jogo e metade de um tempo, na verdade,
porque naquela partida contra o ABC no Frasqueirão, ele sentiu de novo e acabou sendo substituído. Outro desfalque vem do banco de reservas, na verdade, mas era um atleta que vinha sendo utilizado no decorrer dos jogos, que é o Alan Ruiz. Tomou o terceiro cartão amarelo, este realmente está fora da partida. Então o Sport não conta com o Eduardo, não conta com o Alan Ruiz e não conta com o Ronaldo Henrique. Ao todo, 3 desfalques no elenco para esta partida de logo mais contra um time que luta para não entrar na zona do rebaixamento, e a zona do rebaixamento sempre batendo a porta, Maílson. É um lutando para não deixar o G4 e o outro para não entrar no Z4. Isso prova a disparidade que as duas equipes têm na competição e o quanto, embora o Avaí jogue em casa, a responsabilidade do Sport torna-se maior, Miguel. E o detalhe é o seguinte, né? O Avaí não pontua há 2 jogos, vem da derrota de segunda-feira para o Juventude por 2-0, 2 atletas expulsos, aliás, é o time que mais tem jogadores expulsos na Série B, B de bola, na verdade, a equipe do Avaí. No jogo da segunda, teve diretor invadindo a sala do VAR, isso foi para a súmula do juiz, e o técnico Eduardo Barroca tem 3 desfalques para o jogo de hoje. Não conta com o lateral Igor Inocêncio e também o Jael, eles foram expulsos na segunda. Xavier vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Aí tem a volta do Thales Olex na lateral direita e o Xavier, que é dúvida no meio campo. Tem um esboço aqui da equipe do Avaí. O Igor Bom, Thales, Roberto, Jonathan Costa e Natanael, o Wellington, Rafael Gava e Giovanni, Jean Lucas, Potker e o Poveda. Pode ser o time do técnico Eduardo Barroca logo mais às 7 da noite na ressacada. O torcedor do Sport tem ingresso à disposição para quem está lá nos ouvindo pela internet ou para quem pretende ainda pegar um bate e volta, pega um voo agora, para em São Paulo, faz conexão e vai para Santa Catarina para chegar bem na hora da partida. 7 da noite o jogo começa, ingressos R$80 e R$40 a meia entrada para visitante. Pois é, tudo pronto, né, de parte a parte, do lado do Sport, do lado do Avaí. Lembrando para você, torcedor que está acompanhando o nosso TFC, a Transamérica vai contar em todos os detalhes. Você já começa a ouvir os detalhes dessa partida logo a partir de 5h45, teremos o nosso Bola na Rede, hoje com a apresentação do nosso bonequinho de gelo, Mário Júnior, e o nosso trio de repórteres. Em seguida, às 18h40, abertura da grande jornada esportiva, aí será também no comando do Mário Júnior, já com o Carlos Miguel, trazendo informações também, o Zé do Carmo, José Silvério e o Diego Eduardo comentando, e o vibrante Carlos Eduardo, assumindo o comando da jornada esportiva, vai narrar hoje Avaí Sport, jogo com bola rolando 7 da noite, mas a Transamérica já começa a falar de futebol a partir de 5h45 da tarde, então você já começa com bola na rede e vai até o final da grande jornada esportiva. Miguel, agora você trouxe uma outra manchete, saindo um pouquinho, deixa eu só fechar a questão do jogo, vamos falar da arbitragem para a gente fechar a ficha técnica do jogo e depois partir para outro assunto? Sim, vamos sim, a arbitragem toda definida para essa partida das 7 da noite, a arbitragem de Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, auxiliado por Luiz Carlos de França Costa, também Potiguar, o Rafael Trombeta do Paraná, o bandeirinha número 2, quarto árbitro Edson da Silva de Santa Catarina, o assessor de campo da CBF é o Lúcio Ipojucan Ribeiro da Silva de Matos, que é do Pará, o VAR fica a cargo de Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais, e o auxiliar do VAR Frederico Soares Vilarinho, de Minas Gerais. O observador do VAR da CBF, Cláudio José de Oliveira Soares, do Rio de Janeiro. Todo mundo da arbitragem, ficha técnica completa para o jogo, Maílson. Pois é, agora é só aguardar a bola rolar para, claro, você curtir em todos os detalhes aqui na Transamérica Melhor do Futebol. Agora, tem uma comissão dentro do Deliberativo do Esporte estudando mudanças do estatuto e a inclusão da tão falada SAF no futebol de Pernambuco, Miguel? Vai ser uma coisa de cada vez, mas essa comissão vai trabalhar por etapas. Essa portaria já foi publicada no último dia 25, ela é composta por 3 ex-presidentes do clube, 2 nomes indicados pelo executivo do Esporte Clube do Recife.
o presidente dessa comissão, Ademar Rigueira Neto, e aí a comissão é composta por Arcênio Meira de Vasconcelos Neto, Antônio César Caula Reis, João Humberto Martorelli, que também já foi ex-presidente do clube, Leonardo Henrique Pires Lopes, o antecessor do Yuri Romão, ou seja, mais um ex-presidente, Pedro Henrique Reinaldo Alves e Rodrigo Pereira Guedes. Eles têm a missão de elaborar um projeto que vai ser apreciado pelo Conselho. Esse projeto é de mudanças no Estatuto do Torcedor do Esporte Clube do Recife, no Estatuto do Clube. Estatuto do Clube. Detalhe, o torcedor vai ser ouvido também. O torcedor deve ser criado em breve um canal de comunicação para que o torcedor apresente também suas propostas, suas sugestões, e tudo isso vai ser relatado nesse documento que tem como prioridade apontar mudanças no estatuto, numa segunda etapa a questão da SAF e a formalização também de regimentos e regras, uma espécie de compliance do Esporte Clube do Recife, além da profissionalização de todos os departamentos. Então, vai ser por etapas. Primeiro, mudanças no estatuto para caber a SAF. E depois, tudo isso vai ser votado ainda, viu, Maílson? Repita compliance, por favor. Compliance. Nossa, que chique, viu? Olha, mas essa questão da comissão, essa questão da comissão, Miguel, é muito importante. E o que eu acho mais importante nessa discussão toda é você deixar o torcedor, o sócio, ter a sua participação, né? Então, o sócio, o torcedor, o conselheiro, eles são quem fazem o clube. A diretoria está administrando um clube que é formado por milhares de pessoas, não é isso, Miguel? Eu lembrei agora do professor de inglês, meu amigo, da escola. How do you spell compliance? Ô, Maílson. Maílson, a questão é a seguinte. Ouvir o torcedor, lógico, é importante. É o torcedor que paga o salário dos jogadores, é o torcedor que paga o salário dos funcionários. Por que eu digo isso? É com o dinheiro dos sócios, que paga a sua mensalidade em dia, é com o dinheiro dos ingressos vendidos. Por falar em sócios, só para você ter a ideia, o esporte passou de 25 mil sócios, e isso contando os titulares. Se colocarmos aqui os dependentes, podemos chegar no esporte a 60 mil sócios. Agora, em dia, tem cerca de 20 mil. Desses 20 mil que pagam em dia, o esporte supera uma receita de R$1 milhão por mês. O clube já colocou em todos os estádios onde o esporte jogou nessa temporada, Pernambucano, na ilha e fora da ilha, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro, o esporte já ultrapassou a média de 500 mil torcedores no estádio este ano. Então, assim, o torcedor é importante. Agora, é bom lembrar também que nem todas as ideias vão ser aproveitadas, porque cada torcedor tem um clube, tem uma maneira de gerir o clube na sua cabeça, né? Tem aquele jogador que quer contratar, tem aquela determinação do conselho. Então, assim, nem tudo vai ser aproveitado. Mas as boas ideias, as ideias que forem salutares para o clube, com certeza essa comissão do conselho vai apreciar e quem sabe até possa sugerir nesse relatório de modificação do estatuto do clube.